Igreja diga amém, amém, amém. A nossa série a gente encerra hoje, cujo tema durante todo esse mês foi a resposta. A resposta. Como igreja a gente falou sobre a resposta. Primeiro, a igreja é uma resposta porque ela tem uma visão divina. Não é apenas uma ideia. Existem boas ideias e existem ideias de Deus. Eu acredito que uma igreja que tem uma visão divina, ela é uma resposta para a sociedade. Como resposta para a sociedade, como igreja, nós somos uma resposta para as crianças. Temos sim uma resposta, somos uma resposta para a criança. Somos uma resposta como igreja para jovens e adolescentes, para solteiros, para separados, divorciados, para casados, para idosos. Uma igreja que é uma resposta, uma resposta. E a gente compartilhou como ser essa igreja, que é uma resposta através de uma visão divina. Mas também na segunda parte nós falamos ser essa resposta como ser humano. Nós precisamos decidir ser usados por Deus e ser uma resposta para essa sociedade. Não tem coisa melhor, tem de você ser um instrumento onde as pessoas vão dizer. Se você abrir os seus olhos, você vai olhar para o lado e você vai encontrar uma pessoa, e não tem frase melhor quando a pessoa diz assim: você é uma resposta de Deus, você é uma resposta de oração. Hoje eu sou melhor porque você me ajudou a conhecer Jesus. Hoje eu sou melhor porque você me ajudou a ler a palavra. Hoje eu sou melhor porque você me ajudou a ver a vida diferente. Hoje eu sou uma pessoa melhor. Você é uma resposta de Deus para a minha vida. E nós não somos ingênuos. A gente tem uma visão. E a gente sabe que toda visão, ela passa por provação. Do Gênesis ao Apocalipse nós vamos ver mulheres, homens, visionários, e que passaram por provações. Mas a gente louva a Deus pelas provações que a gente teve aqui na nossa igreja. Provação de uma visão, provas internas, provas externas, guerras espirituais. Mas glória a Deus, porque cada desafio nos fez olhar para a gente e perceber que a gente precisa de Deus. Que essa igreja não é fundamentada pela inteligência e capacidade humana. Graças a Deus que cada provação nos fez pessoas mais humanas, mais misericordiosas, pessoas mais dependentes de Deus. Hoje eu tenho uma proposta para você. Uma proposta. A gente ser uma resposta através de um legado. A mensagem hoje é ser uma resposta através de um legado. E eu não canso de dizer, eu acredito que 20 anos de videira, esse é o momento para a gente se juntar e a gente deixar um legado. Mas eu vou falar o que é legado, e me deixe usar, por favor, esse texto de Salmo 78,4. Me permita usar Salmo 78,4. E ele diz assim: não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Se você vai no texto, ele está dizendo o seguinte, que legado, e aí a gente fala no vídeo, legado é aquilo que Deus colocou para a gente, mas não é sobre nós. É algo que Deus colocou em nós, a gente precisa passar para outras pessoas. Se você olha no texto, ele diz assim: nós não esconderemos. Não esconderemos. Pelo contrário, não é sobre nós. Nós iremos contar para quem estiver, para as próximas gerações, os feitos do Senhor, o seu poder, a sua maravilha. A pior morte, e se existe pior morte, mas eu acredito que existe uma morte horrível. A pior morte é a morte que todo mundo vai para baixo de uma terra e é esquecido. Essa é a pior morte. Porque tem o outro tipo de morte. Se vai para debaixo da terra, mas o seu nome é lembrado. Por quê? Porque você marcou na vida de alguém. Porque você deixou marcas na vida de alguém. Porque você contribuiu na vida de alguém. O que é um legado? Por que ele é importante? Como deixá-lo? Como construí-lo e ao mesmo
tempo como fazer parte de um legado. Eu acredito que um legado é uma construção permanente. Construção permanente. Aí, todos os internos, todos os campos, eu quero que você repita comigo. Você que está comigo online aqui, Videira Sul, vamos lá. Um legado é uma construção permanente. 1, 2, 3, vamos lá. Um legado é uma construção permanente. Grave essa palavra, construção permanente. Gênesis capítulo 11, verso 5. Gênesis 11, 5. Diz assim: o Senhor desceu para ver. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Desceu para ver o que os homens estavam construindo. No texto acima, me chama a atenção, Deus parar. Escute aqui, gente. Olha aqui para mim. Eu acho incrível. O autor de Gênesis, ele está falando aqui sobre a Torre de Babel. O contexto desse texto é a Torre de Babel. E eu não quero me deter na Torre de Babel, mas o que me chama a atenção é que Deus desce para ver o que é que as pessoas estavam construindo. E aqui eu não tenho medo de afirmar, Deus se importa com o que você faz. Deus se importa com o que você constrói. Deus se importa com aquilo que você está envolvido. Por quê? Porque eu acredito que um dia nós iremos prestar contas. O autor de Eclesiastes, eu acredito ser Salomão. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, diz o seguinte: pois Deus trará a julgamento. Perceba, gente. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Inclusive, tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Porque Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Deus se importa sim com a sua segunda-feira. Deus se importa sim com a sua terça-feira. Deus se importa sim com o que você constrói hoje. Deus se importa sim. Me chama a atenção o texto que Deus desce para ver o que eles estavam fazendo. Eu acredito que Deus se importa. Não sei se no julgamento nós teremos estas perguntas, mas eu acredito que vai cobrir essas perguntas. Quais perguntas que nós vamos ter que responder no dia do julgamento, não com um discurso, mas com a nossa vida aqui na terra. Nós iremos responder com a vida aqui na terra, com o que construímos. E qual vai ser a pergunta? Ou quais as perguntas? Eu acredito que Deus vai fazer a seguinte pergunta, para a gente responder com a vida. Primeiro, Ele vai perguntar assim: o que você fez com a vida que eu lhe dei? E não vale responder com um excelente discurso. Ele vai olhar na nossa vida, mas a pergunta vai ser: o que você fez com a sua vida, que eu dei? A vida que eu e você nós temos é de Deus, pertence a Deus. E Ele vai perguntar: o que você fez com a vida que eu lhe dei? Mas eu acredito também que Ele vai perguntar: qual foi a resposta que você deu ao filho que eu lhe dei na cruz? Você fez do meu filho, na sua vida, você respondeu o que para o meu filho? Ele passou a ser seu Senhor e Salvador, e Jesus sendo teu Senhor e teu Salvador, trouxe propósito de vida. Eu acredito que nós vamos ter que responder com a nossa vida a seguinte pergunta: o que você fez com os dons, talentos, recursos que eu te dei? Você escutou bem? O que você fez com os dons, talentos, inteligência, capacidade que eu lhe dei? O que é que você fez? E finalmente, nós vamos ter que responder com a nossa vida. Um filme da nossa vida vai ter que responder: o que você fez com o tempo que eu lhe dei? E aí, gente, se a resposta da nossa vida foi: eu construí coisas permanentes. E o que é construir? O que é uma construção permanente? Quando a gente investe na vida eterna das pessoas.
quando a gente faz com que as pessoas entendam sobre eternidade. Quando a oportunidade, com os dons, talentos que Deus me deu, com o tempo, aonde eu estou, a empresa onde eu estou, aonde eu estiver, quando eu construo algo permanente. Ei, gente, uma doação tem a sua importância, um serviço tem a sua importância, uma oferta tem a sua importância, mas o que vai realmente fazer perdurar para Deus, o que importa é o que eu fiz com a minha vida com relação à eternidade das pessoas. O meu investimento teve a ver com a eternidade das pessoas. Eu acho interessante as oportunidades que o apóstolo Paulo não perdia. No capítulo 24 do livro de Atos, Atos 24, verso 25, 24, 25, ele estava diante de uma autoridade. O nome dele era Félix. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte: quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, 26, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Deixa eu chamar a atenção. 3 coisas. Paulo, diante desse governador, diante dessa autoridade, ele falou sobre a justiça de Deus, ele falou sobre domínio próprio, ou seja, sobre mudança de vida, e ele falou sobre juízo vindouro, ele falou sobre eternidade, a importância da eternidade. E Félix ficou, não quero. Mas Paulo falou, eu oro, hoje, para a gente decidir, deixar um legado aqui, e aonde a gente estiver, a gente vai amar. Eu não quero convidar você a ser, por favor, me permita eu usar esse termo, pode ser que chulo, pode ser que ser baixo, eu não estou convidando para você ser chato, inconveniente, mas eu estou convidando você, com seus dons, talentos, com o seu tempo, na sua empresa, ei, na polícia, no governo, onde você estiver, a oportunidade que você estiver, fale de futebol, fale de comida, fale de gastronomia, fale de cinema, pode falar, mas não perca a oportunidade de fazer com que as pessoas possam parar e dizer assim, eu preciso encarar a eternidade, porque a eternidade é real, e a eternidade não é um ponto que vai começar quando eu morrer, a eternidade é um estilo de vida. Quando nós vivemos a eternidade, a ansiedade vai embora. Quando nós vivemos a eternidade, a gente não está preso a calendário a tempo. Gente que tem a mente, a eternidade faz parte como estilo de vida, não existe preocupação, morte já não tem tanto poder. Quando alguém vive a eternidade, a mente com o princípio da eternidade, a paz do teu coração, e quando a gente vive no estilo, ou seja, como estilo de vida a eternidade, nós vivemos a natureza para o qual Deus nos fez. Nós vamos deixar as pessoas à vontade, mas nunca no mesmo lugar. Nós vamos falar que elas precisam cuidar da eternidade, porque a eternidade tem o seu valor. A eternidade tem o seu valor. Um legado de construções permanentes. Eu sempre gostei de estudar. Eu tive prazer de trabalhar em grandes empresas, me formei em 85 em contábeis, eu gosto de contabilidade, terminei direito, tive oportunidade através de contabilidade e direito a trabalhar com planejamento tributário, tive oportunidade de construir boa parte da minha vida profissional como controle da controladoria, finanças, orçamento, tive oportunidade depois de terminar uma outra formação, uma pós em economia de empresa, comecei psicologia, ainda não terminei, mas hoje eu faço teologia, eu gosto de estudar. Eu admito que não fui o melhor, mas eu fui acima da média, um bom colaborador, um bom executivo. E me envolvi em todas as empresas que eu passei. Deus me deu excelente meio de vida.
mas eu nunca perdi minha missão de vida. Minha missão de vida. Eu posso errar. Mais ou menos 30 anos atrás, eu escrevi minha missão de vida. Eu ainda tenho minha missão de vida. E eu escrevi minha missão de vida e eu falei aqui. Minha missão de vida, fazer com que as pessoas tenham um relacionamento com Deus. Eu não perco a oportunidade para dizer, você precisa conhecer Deus. Através de Jesus Cristo, pelo conhecimento da palavra. Não uma experiência intelectual, mas uma experiência pelo Espírito Santo, uma experiência do novo nascimento. Experiência com Deus através do Filho dele, pelo conhecimento da palavra. E através da experiência com o Espírito Santo. E eu me lembro que em todas as empresas, no meu trabalho, eu não perdi a oportunidade de investir, de deixar um legado na vida das pessoas. E durante essa pregação eu comecei a lembrar de pessoas que Deus, através da minha vida, pôde ajudar. Assim, eu consegui ajudar várias pessoas. E algumas marcaram. Uma delas foi uma pessoa que trabalhou comigo. Ele era encarregado, na época, eu era gerente financeiro de uma das empresas do grupo Em Pesca. E ali eu pude conhecer esse rapaz. Ele estava afastado de igreja, decepcionado, e estava vivendo até uma vida não condizente com a palavra de Deus. E eu tive a oportunidade de começar a andar com ele. E eu me lembro que um fato aconteceu. Ele levou o meu carro para um determinado serviço e durante aquele trajeto ele bateu no meu carro. E além de ter um prejuízo enorme no meu carro, ainda teve um prejuízo no outro carro. E ele ligou muito nervoso para mim. E depois ele contando para mim que a reação que marcou a vida dele, porque eu falei para ele, como é que está você? Aconteceu alguma coisa com ele? Eu disse, mas o seu Costa Neto, assim, mas o carro, eu disse assim, ok, o carro daqui a pouco a gente fala. Eu quero saber o que é que aconteceu com você. Mas assim, o outro carro acabou também, eu disse assim, mas eu quero saber o que aconteceu com você. Resumindo, gente, eu pude começar a trabalhar e por causa desse acontecimento, esse rapaz volta para Jesus e hoje ele é pastor de uma igreja para a glória de Deus. Eu me lembro, trabalhando ali no grupo Vicunha, eu trabalhei com uma pessoa, um excelente funcionário, um excelente colaborador, e a gente tinha uma política ali dentro da empresa, essa questão de negociar, quando as pessoas queriam sair, a gente não tinha como negociar. E eu me lembro que essa pessoa chegou para mim e pediu, e disse assim, seu Costa Neto, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado, eu sinto que eu preciso envolver em um seminário. Eu acredito que Deus me chamou para ser pastor de uma igreja e eu preciso de recurso e eu sei que não é possível fazer um acordo aqui com a empresa. E eu assumi a causa daquele rapaz, fui conversar com o meu diretor e a gente conseguiu para ele de uma forma específica. E ali ele pôde levantar recurso, eu pude ajudar a ele ir para o seminário. Antes do seminário eu casei e fiz o casamento dele. Hoje essa pessoa é líder da igreja Verbo da Vida aqui em Fortaleza, pastor Mansueto. Pude ajudar na vida espiritual dele, na eternidade, por causa dele, muitas pessoas. Ei, gente, eu me lembro muito bem que ali no Cisa Park, no hotel, eu era controller. Eu percebi que algumas pessoas, várias pessoas, eram pessoas que se tinham afastado de Jesus, estavam afastadas de Jesus, decepcionadas com a igreja. E eu propus, ele disse assim, ei, vem cá, por que a gente não tira um período aqui durante o almoço e a gente começa a orar aqui? E ali a gente começou com 2, 3 pessoas. A gente almoçava o mais rápido possível e aí depois a gente ia para aquela sala e ali a gente começava a orar e a gente começava a compartilhar a palavra de Deus. E eram pessoas afastadas e depois começaram a trazer outras pessoas. Eu me lembro que tinha dias que Deus visitava tanto aquela sala, já não cabia de tanta gente.
As pessoas assim, vamos almoçar rápido, para a gente ir orar. E as pessoas começaram a ter experiências com Deus. Eu me lembro que alguns problemas dentro do hotel, o diretor, o gerente dizia assim: ei, orem pela gente, orem pela empresa. Gente, quem tem missão de vida, Deus levanta meio de vida. Deixar um legado. Escuta isso aqui, gente, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor na vida de você ser um instrumento na vida de pessoas e poder contribuir. Um dia a gente chegar lá na eternidade e Deus olhar para a sua vida, Deus olhar para a sua vida e dizer: valeu a pena eu ter dado para você esse dom, valeu a pena eu ter dado vida, valeu a pena meu filho ter morrido no seu lugar, valeu a pena eu ter dado esse recurso, valeu a pena eu ter dedicado para você isso, eu ter dado. Por quê? Porque você entendeu que a sua vida não é sobre você, é sobre a eternidade das pessoas. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Legado é uma construção permanente, mas legado é investir em pessoas. Legado é investir em pessoas. E o que é investir em pessoas? Romanos capítulo 13, versos 9 e 10. Romanos 13, versos 9 e 10. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Quando a gente olha na história, tanto na palavra de Deus, como na história humana, a gente vai perceber alguns homens, mulheres, que fizeram história. E por que eles fizeram história? Porque eles se envolveram, eles investiram, eles enxergaram, gente. Eles não valorizaram o que eles fizeram, eles valorizaram a quem eles serviram. Quando eu olho a vida de Martin Luther King Jr., a gente vai perceber, Martin Luther King Jr., a gente vai perceber que não foi o que ele fez, mas a quem ele serviu. E por causa da vida dele, ali começa a ser discutida a questão do racismo. E a história mudou, porque alguém se importou com gente. Pessoas como o médico, biólogo Alexander Fleming, que ficou famoso por descobrir a penicilina, mas não foi algo químico que ele descobriu. Ele ficou famoso porque ele salvou milhares e milhares de pessoas em um momento da sociedade. Não foi o que ele fez, foi a quem ele serviu. Uma história que eu acho interessante: Madre Teresa de Calcutá, ao receber o prêmio Nobel, perguntaram para ela: o que é que você vai fazer? Ela diz o seguinte: eu vou continuar a fazer o que eu faço. Ora bolas, eu vou cuidar de gente. William Wilberforce, um cristão que entrou no parlamento britânico, e durante a vida dele toda, ele lutou contra o tráfico de escravos na Inglaterra. No final da vida dele, 1807, ele consegue aprovar a lei ali no Reino Unido e acaba o tráfico de escravos na Inglaterra. E por causa disso, outros países são afetados. Não foi o que ele fez, foi a quem ele serviu. O nosso protagonista, Neemias, ele se levanta na história e deixa um legado. Não porque ele construiu muros. Se você não sabe o livro de Neemias, a história de Neemias, uma história muito interessante. Neemias, ele aparece na história e deixa um legado, não porque ele construiu um muro. Se fosse só construção de muro, ele tinha, o livro dele tinha 2, 3 capítulos. Mas foram
pessoas que ele edificou. Ele levantou muros, mas foram pessoas que ele edificou. Ele levantou a moral, ele levantou a autoestima. Por causa dele, as pessoas começaram a voltar de novo a ter relacionamento com Deus. Ele restaurou uma sociedade. Ele trouxe justiça social. Ele trouxe justiça social. Eu oro para que no dia do julgamento, Deus olhe para mim e para você e diga assim: bem-vindo, Fátima. Bem-vindo, Patrícia. Bem-vindo, Samuel. Bem-vindo, Lucas. Bem-vindo, Diego. Bem-vindo, Paulo. Ei, Rochelle, bem-vindo. João Vitor, bem-vindo. Jorge, bem-vindo. Por que, Senhor, bem-vindo? Porque um dia eu tive fome e você me deu o que comer. Um dia eu estava preso e você me visitou. Um dia eu estava enfermo e você se preocupou comigo. Um dia eu estava deprimido e você ligou para mim. Um dia eu estava perdido e você me levou para a igreja para eu conhecer Jesus. Como é que o Senhor é Jesus, eu levei o Senhor para conhecer o Senhor mesmo? Como é que é esse negócio? Quando é que aconteceu isso, Senhor? E Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer o seguinte: todas as vezes que por causa de mim, todas as vezes que você fez algo que eu teria feito, todas as vezes que você fez a um ser humano algo que eu teria feito, que eu ia fazer, você fez por causa de mim e para mim. Seja bem-vindo. Legado é sobre gente. Legado é sobre gente. Legado é amar pessoas, é valorizar pessoas, é investir pessoas. A vida, viver só faz sentido quando viver para outros faz sentido viver. Viver só faz sentido quando viver para outros faz sentido. Eu digo isso no meu livro A Cultura do Voluntariado. Quando eu vejo igreja é esse lugar. Igreja é esse lugar onde nós temos pessoas e investimos a eternidade nas pessoas. Um dia eu estava olhando a cruz. E quando eu estava olhando a cruz, eu percebi um elemento vertical. E nesse elemento vertical, eu percebi que era Deus unindo o ser humano. Deus aqui em cima e o ser humano aqui. E Ele desce e envia Jesus para ligar o ser humano a Deus. A cruz é essa ligação de Deus com o homem através de Jesus. Mas a cruz tem um elemento horizontal. Na cruz e pela cruz nós começamos a ter relacionamentos saudáveis. Através da cruz a gente começa a servir pessoas e amar pessoas. Através do elemento vertical a gente percebe que a gente começa a amar as pessoas e valorizar as pessoas. Mas eu percebi a interseção do vertical com o horizontal. Existe uma interseção. E essa interseção, esse lugar se chama igreja. Igreja é essa ligação de Deus com as pessoas, eternidade. Mas também é essa ligação de gente com gente. Ferro com ferro se afia, gente com gente se afia. É esse lugar chamado igreja. Hoje eu convido você a olhar para a igreja. Hoje eu convido você a perceber esse lugar chamado igreja. Hoje eu convido você a enxergar esse lugar chamado igreja. Hoje eu convido você a perceber que existe na igreja esse projeto no coração de Deus, que tem a ver com pessoas e tem a ver com a eternidade das pessoas. Eu quero que você enxergue. Eu quero que você enxergue a igreja que eu enxergo. Eu quero que você veja a nossa igreja sendo esse lugar de investimento de pessoas, esse lugar de investimento na eternidade das pessoas. Eu quero que você tenha essa visão, porque visão é a arte de ver o invisível. Escreve a visão, comunica sem cessar, até que ela seja lembrada
e venha a existir. Tenho visto essa realidade desde que colocamos em prática essa porção das Escrituras e hoje venho aqui comunicar um marco na nossa história de igreja. Inicia-se uma estação de relevância e de expansão como nunca vista até agora. Eu vejo uma igreja que estará presente em parte do norte e nas maiores cidades do nordeste do Brasil, lugares em que levaremos a cultura do reino de Deus que temos experimentado. Vemos que ela existe e através dela milhares de pessoas já experimentaram o Evangelho de Jesus e agora elas mesmas confirmam que desde então suas vidas nunca mais foram as mesmas. Eu vejo ondas do Espírito Santo, eu escuto a voz do Espírito dizendo: eu derramarei do meu Espírito. Por isso eu tenho certeza, eu vejo mais e mais ondas sobre famílias. Eu vejo ondas do Espírito Santo nas próximas gerações, nas gerações de crianças e jovens adolescentes. Eu vejo ondas do Espírito Santo sobre governos, colégios, universidades e empresas serão impactadas pelo poder do Espírito Santo. Eu vejo ondas do Espírito nas artes, na música, nos esportes. Eu vejo ondas do Espírito de prosperidade para uma generosidade nunca experimentada. Eu vejo ondas do Espírito trazendo salvação e transformação da sociedade, vidas que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e nunca imaginamos que poderia existir. Eu vejo o Espírito soprando sobre o Instituto Vida Videira, não apenas aqui em Fortaleza, mas um instrumento para esse estado, um instrumento de generosidade e impacto da sociedade em muitos outros estados. Eu vejo a igreja crescendo e se expandindo em Belém. São Luís nunca mais será a mesma. Já chegamos em Maracanaú, mas eu escuto o clamor de Sobral, a zona norte de Natal, Mossoró, João Pessoa, Caruaru, Campina Grande, Recife, Grande Recife. Eu escuto a voz de Maceió, de Aracaju, de Salvador, Brasília. O Planalto é nosso. Eu vejo uma igreja que assume a sua responsabilidade, sabe da seriedade do que representa ser relevante. A partir de hoje, não falaremos em alguns milhares, e sim em milhares de milhares, não apenas em alguns estados, mas em uma nação. Não apenas em lugares físicos, mas também uma igreja além de fronteiras, porque a igreja online tornará a CC Videira presente em todos os continentes e em lugares como os presídios, um marco na nossa nação. Eu vejo essa visão penetrar em cada membro, em cada líder, em cada colaborador, em cada pastor. Eu vejo essa visão fazer da CC Videira um exército de voluntários, uma igreja que fará Jesus seu único, o cabeça e o Senhor. Hoje eu tenho certeza de que foi para esse momento que nós nascemos, e é para ver tudo isso que nós existimos. Saiba que nos resta uma coisa, para que os anos que virão sejam os melhores da nossa vida. Sim, só nos resta uma coisa a fazer: colocar o nosso coração nessa casa. Hoje eu venho pedir uma coisa. Hoje eu venho pedir uma coisa. Hoje eu venho pedir para você uma coisa: o seu coração. O seu coração rendido a Jesus por completo.
o seu coração transbordando em generosidade, o seu coração amando a Deus e servindo as pessoas. O seu coração nessa visão. Os anos que virão estão apenas no calendário, mas hoje nós os trazemos à existência, e o futuro passa a ser real, porque eu vejo uma igreja, e essa igreja é a CC Videira. Você pode celebrar Brasília, Maracanã, vamos ficar de pé e celebrar a Deus. Santos Dumont, Centro, Recife, Capim Macio, Via Costeira,